porque o salário do pecado é a morte. Bem, com certeza muitos de vocês já ouviram essa citação bíblica. Ela está lá em Romanos capítulo 6, verso 23. Vamos dar uma lida? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Analisando bem o contexto no qual este verso se aplica, nós percebemos que Paulo escreve aos romanos admoestações severas neste capítulo 6. Os romanos, por serem novos na fé, não podiam compreender a totalidade da abrangência da graça de Deus. Eles não podiam compreender o que verdadeiramente significava ser entregue a Cristo e não mais ser entregue ao pecado. Muitos romanos achavam que, já que a graça justificava todo o pecado, ela justificava também qualquer transgressão futura. Isso não é mentira, mas a graça não justifica transgressões intencionais. Se nós pecamos e sabemos que estamos pecando e por prazer continuamos a pecar, nós estamos anulando a graça de Deus. Porque, como nós vimos num vídeo anterior sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado que Deus não perdoa é não aceitar a sua graça, é não aceitar a redenção que vem dele e permanecer no erro. Dessa forma, Paulo ensina aos romanos que, desde o momento que somos novos com Cristo, somos novas criaturas, nós devemos também entregar na mão dele o nosso querer e deixar de lado toda a cobiça da carne e todo o desejo da carne, porque é dessa forma que poderemos não somente compreender a grandiosa obra de Deus, como também viveremos de forma grandiosa em santidade. Mas este verso tornou-se ainda mais complicado agora, não é? Examinando o verso uma primeira vez, nós entendemos que o pecado nos dá a morte, que o salário do pecado, aquilo que o pecado nos dá, nos oferece por praticarmos a ele, é a morte. Não deixa de ser uma verdade. Mas se observarmos bem este verso 23, este verso consiste numa comparação entre o que o pecado oferece e o que Deus oferece. Mas, na verdade, esta comparação é muito superficial e muito complexa ao mesmo tempo. Não está errado entender que o pecado oferece a morte e Deus oferece a vida eterna. O pecado cobra de nós. O pecado não somente nos leva à morte, como nós pagamos para que o pecado nos leve à morte. O pecado nos leva à morte porque custa. Nossa vida custa algo. Nossa vida tem um valor. E nós pagamos ao pecado com a nossa vida, assim nos colocando em uma posição de morte. Ninguém peca de graça. A pessoa oferece a sua santidade, oferece a sua pureza e oferece a sua própria vida em favor do prazer momentâneo e falso que o pecado apresenta. Mas Deus, por outro lado, não cobra nada de nós para aceitarmos a Ele. Deus não requer de nós absolutamente nada para que Ele crie em nós um coração puro e faça em nós o seu querer. Enquanto o pecado tira de nós a vida para nos dar um falso prazer e nos levar à morte, Deus pagou por nós, pagou com o seu único Filho. O preço que foi pago foi muito alto para que pudéssemos ser renovados e santificados. Gratuitamente nós recebemos este dom de vida eterna da parte de Deus, enquanto
de nós sai a vida, enquanto de nosso bolso sai o salário do pecado. Nós é que pagamos ao pecado para causar o nosso próprio mal. Nós oferecemos nas mãos do pecado a nossa vida quando cometemos iniquidade. Mas nós não pagamos nada. Nós não devemos nada a Deus quando abrimos o nosso coração para receber dele a graça. Porque o valor para que nos chegasse o verdadeiro prazer, o prazer de saber que somos salvos e podemos ser redimidos, já foi pago por Deus. O bem mais precioso, aquela pessoa com o maior valor de todo o universo, que jamais haverá e qual igual jamais houve, é Jesus Cristo. Jesus Cristo se deu por nós. Jesus Cristo usou a sua própria vida, não para pagar ao pecado, não para pagar a qualquer outro, mas para pagar o nosso resgate. Visto que nós nascemos pecadores e antes mesmo que o aceitássemos, ele morreu para nos salvar. Ele se sacrificou por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor.